Edu Afonso, já aqui no nosso estúdio para falar de São Paulo. Edu, bem-vindo, amigo. Tudo bem, Glau? Como é que tá? Tudo bem contigo? Bem, tudo em paz. Renato, Calçade, Fã de Esportes. São Paulo que um dia de treino, o Calçade gosta muito disso. Adoro isso. Adora, né, Calçade? Um dia de treino? Um dia, hoje. Que exagero, hein? Hoje. Porque ele vai treinar? Ele vai amanhã Puxado. fazer a terceira partida em 6 dias. E aí nós vamos julgar o Zubeldia se o vale é bom ou não. Então, um dia. Hoje foi o treino com todo mundo, porque ontem foi um regenerativo. Pô. Quem jogou contra o Corinthians não treinou, só fez ali uma recuperaçãozinha. E hoje é que o Zubeldia conseguiu colocar todos ali. O desgaste que o clássico traz. Claro, né, psicológico, emocional, tudo mais. E é com esse dia de treino, mas com uma posição bem boa na tabela, sexta colocação, com uma sequência que a gente pode considerar assim que não é das mais difíceis, muito pela posição dos adversários na tabela. Cuiabá amanhã no Morumbi, Cuiabá está ali embaixo, não está na zona de rebaixamento. Vasco da Gama no Rio no sábado, é sempre um clássico, um jogo difícil, mas o Vasco vive um momento ruim. E na semana que vem o Criciúma também no Morumbi, o Criciúma que está na zona de rebaixamento. Então essa sequência para o São Paulo pode ser uma sequência de retorno ao G4, como ele estava 2 rodadas antes dos empates contra Internacional e contra Corinthians. Bem, para amanhã no Morumbi, expectativa de 40 mil torcedores, um desfalque certo, o Alan Franco. E aí é até engraçada essa história. O Alan Franco foi preservado contra o Corinthians com desgaste físico, mas ficou no banco. Só que aí acho que já sabiam que ele não ia aguentar jogar contra o Cuiabá, ele estava pendurado. No último lance do jogo, ele saiu lá da linha de fundo, onde ele estava aquecendo, veio até o VAR para reclamar com o árbitro. Claro, levou o 3º cartão amarelo, cumpre, se recupera do desgaste físico e fica inteiro para o jogo contra o Vasco da Gama. Só que aí surgiu um problema. O Arboleda saiu da Arena do Corinthians, da Arena Neoquímica, arrastando o pé, porque ele ainda está com o problema de bolhas. E se o Arboleda sentir isso a ponto de não jogar, o Sabino, que hoje teve seu contrato estendido até o final do ano, o contrato inicial venceria na quinta-feira, foi estendido até o final do ano, que seria o único zagueiro em condições de formar a dupla com o Diego Costa. Eu acredito que o Arboleda vai jogar. As bolhas não tiraram do clássico, não vão tirá-lo do jogo contra o Cuiabá. E o Arboleda não é de ficar fora assim por qualquer problema. Mas sempre há o risco, então o Sabino pode jogar no Morumbi ao lado do Diego Costa. Outra modificação que é muito importante o Wellington Rato voltou depois de 70 dias, jogou bem, joga pelo lado direito e a chegada do Wellington Rato proporciona que o Lucas jogue onde o Lucas gosta. Centralizado. E aí, quem sai do time? O Luciano seria a primeira opção, porque o Nestor joga pelo lado esquerdo, o Luciano não. Então, talvez o Wellington Rato e o Luciano briguem por uma posição amanhã. Se jogar o Rato, Lucas mais centralizado. Se jogar o Luciano, talvez o Lucas reveze, jogue um pouco pelo lado direito e um pouco centralizado. É esse o São Paulo com o Jandrei no gol, porque o Rafael está na seleção, que busca manter uma invencibilidade de 13 partidas, 12 delas com o Zubeldia, que não perde como comandante do São Paulo. A sequência que você falou é Cuiabá, Vasco no Rio Vasco sábado e Criciúma. E Criciúma quarta-feira no Morumbi. Sim, você tem que ter ambição, time de futebol, né? E o São Paulo, nesse momento, permite. Isso é uma sequência para, no mínimo, 7 pontos. Mas, no mínimo. Se abaixo de 7, ele perdeu a chance. Porque, cara, eu estava olhando a tabela toda, você não consegue... Você olha para o São Paulo, Cuiabá vem de uma grande vitória e tal, mas você não vê refresco para ninguém. Ninguém. Um está bem, outro está mal, outro está precisando demais, está na zona do rebaixamento. Todo mundo está enrolado ali. Então, quando você tem uma sequência que pode te trazer pontos, porque, poxa, não dá para desperdiçar, Edu. É isso. Não dá, não. Mas pega... Mas mesmo assim, eu não vejo moleza. Tá até a sequência aí de novo, já que você falou, Calçado. Poderia ser Flamengo, Atlético Mineiro. A rodada do meio de semana. E eu ia dizer que o São Paulo recebe um Cuiabá que vem num processo de recuperação dentro do campeonato. Olha esse primeiro jogo. Interessante de se observar. Botafogo e Atlético. O Grêmio vai lá em Fortaleza. Primeiro e quarto colocado. O próprio Vasco vai para Caxias. Fortaleza levou uma pancada, o Grêmio vai pintar lá. Você acha que Fortaleza... Esse Criciúma que o São Paulo pega no Morumbi, pegou o Galo lá em Galo e também deu trabalho. Assim, o Campeonato Brasileiro, cara, é só chumbo. Juventude e Vasco. Então. Cruzeiro e Fluminense, por um momento fluxo. Então é bem legal, cara. A rodada é bem bacana, bem bacana. Esse São Paulo e Cuiabá. Então... É o que eu falo, é o tipo de jogo que você olha e fala, pô, São Paulo no Morumbi, pô, vai pressionar, vai jogar em cima. Mas o Cuiabá já não é de hoje, dessas temporadas, vai vir fechado, vai jogar um jogo muito físico.
vai deixar tudo. A gente sabe que esses jogos, às vezes, é onde os caras deixam tudo. Então, assim, realmente eu não vejo refresco. Eu vejo um São Paulo encorpado, um time que o trabalho é curto ainda, mas que tem um impacto muito grande do seu treinador. Um time com uma aura importante, com confiança. Tem totais condições de ganhar, é favorito. Porém, ninguém ganha de véspera. Como diz o meu pai adotivo aqui, tem que respeitar o futebol, né? Tem que jogar. Tem que respeitar, cara. Senão, não adianta. Tava todo mundo rico, só apostando e ganhando, sempre acertando tudo, né? Glaucia, aí vale a pena só um destaque de 10 segundos rápido. O São Paulo está aguardando uma resposta do Al Rayyan sobre o Thiago Mendes, tá? A gente ontem soltou uma matéria, até foi aqui no Sport Center também. O São Paulo já acertou, já alinhavou tudo com o Thiago Mendes, questão salarial, 3 anos de contrato. O problema é que ele tem contrato com o Al Rayyan do Catar até o meio do ano que vem. Então o Paulo Pitombeira, que é o empresário dele, que tem um bom relacionamento com essa equipe do Catar e com o futebol lá do país, está tentando, com uma proposta do São Paulo em mãos, conseguir a liberação agora. Se conseguir, a partir de 10 de julho, quando abre a janela, o Thiago Mendes, que já conversou com o Zubeldia meio que comemorou assim a chance de ter o Thiago Mendes na coletiva de domingo, passa a ser uma opção. Nesse primeiro momento, para o Pablo Maia, que está machucado e demora um pouco mais, e se o Pablo for vendido no final do ano, você já tem um jogador no grupo para substituí-lo daí para frente com esse contrato de 3 anos. Na tela aqui para a gente, os números do Thiago Mendes por Lyon, na França, 143 jogos, 69,7 minutos por jogo e 2 gols marcados. E aí no Al Rayyan, atual clube dele, 20 jogos, 78,5 minutos por jogo e 1 gol marcado. Nessa negociação com o São Paulo, já como o Edu pontua, aprovado aí por Zubeldia, comemorando esse possível reforço aí, esse nome para o seu elenco. São Paulo agora também, além de encorpar, acho que aí agora o Zubeldia começa a pensar mais com a cara dele, né? Chegou, trabalha com o que tem, mas talvez acho que é algo mais autoral agora do Zubeldia. Mas tem um dia para fazer isso. Ele até traz os caras que ele acha, mas é um dia de treino para encaixar esse povo todo. Um dia só. Assim, questão do Thiago, né? Se a gente for olhar, o São Paulo talvez não seja o clube desses 20 que a gente tem falado do Campeonato Brasileiro que está no desespero para se reforçar. E tem um monte de gente no desespero e o São Paulo está pegando um jogador. Então... Sim, muito clube brasileiro que ainda tem margem para a contratação de estrangeiros vai ter que fazer aquilo que geralmente os brasileiros fazem muito mal, que é garimpar na América do Sul. Sim. Vem o Porto e o Benfica, garimpa mais aqui do que os brasileiros. E é claro que tem jogador de nível A de transferência, que é 20 milhões de euros, 30. Esse não é para clube brasileiro. Mas você tem um outro tipo de jogador que dá para ir buscar. Mas aí tem que conhecer muito bem, tem que ir atrás, tem que observar, tem que estudar, tem que ver se ele encaixa no time. Porque às vezes ele encaixa onde ele está jogando. Se trazer para o seu contexto, não funciona. Então, assim, é um trabalho que os brasileiros têm que fazer para essa janela, com essa possibilidade de ampliação do número de estrangeiros, talvez seja a solução. Mas é difícil uma equipe que não diga que... Bom, a gente sabe que tá, mas o time mesmo escancara isso, precisa de jogador, e você não tem de onde tirar. Esse é um ponto. O outro às vezes não tem como pagar. Isso é a maioria, né? Da onde vai sair o din-din. Isso não é muito difícil no futebol brasileiro. Vamos ver o que Brasileirão vai surgir depois da janela de transferência. Essas histórias que a gente adora, né, Renato? Quem é que vai ganhar o Brasileirão? Pô, a pergunta em março. Cara, isso aqui, março a dezembro é uma eternidade no futebol brasileiro. Você não sabe quem vai sair, quem vai chegar. O que a gente tem hoje é clubes mais estáveis. Claro. O São Paulo é um clube estável, mas não é tão estável, por exemplo, que nem Palmeiras e Flamengo. Financeiramente. O São Paulo, por exemplo, financeiramente é perigoso. Eu digo muito no sentido de chega uma proposta para um jogador importante. O São Paulo não tem hoje a condição de falar, não fica. Ou então eu vou espremer o time europeu até ele me dar o que eu quero. Pelo contrário, o São Paulo precisa vender pelo menos um jogador. É isso. Então o São Paulo entra nesse aspecto. Tem clubes que nem Palmeiras e Flamengo que assim, você vai querer levar, mas você vai pagar a bala. E tem clubes que o jogador quer ir embora. Porque não está recebendo, ou porque chega meia dúzia de banana e leva, enfim. Então a gente tem todos os tipos de contextos no Brasil. O ponto é que eu acho que já tem gente muito arrumada e gente muito desarrumada.
E isso eu acho que dessa previsão não vai passar muito. A gente já sabe quem vai sofrer e quem vai brigar lá em cima. Quem vai ser campeão, aí é só bola de cristal, é outra coisa. Esse ano talvez seja que nem o quarto do basquete. É o decisivo. Naqueles últimos 30 segundos, aí você vê. Porque, diferentemente do ano passado, você tinha um Botafogo desgarrado. Esse ano você tem a parte de baixo, está longe, mas você tem um grupo de cima que 3 pontos, tem vários clubes num intervalo de 3 pontos, de 5, vários. Então, é o que acontece, está todo mundo muito próximo, caminhando junto nesse campeonato. Copa América já é uma pancada forte, porque você pega um Flamengo. O Flamengo foi o meio de campo dele, só para ficar no meio, o meio de campo embora, que é, né, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Gente, se tem um meio de campo desse que está funcionando tão bem, você atira de um time, você altera drasticamente essa equipe de futebol. Porque ela tem a criação dela, nesta fase do campo, ela se modifica totalmente. Então, como é que vai ficar? Até quando o Flamengo vai conseguir contornar as dificuldades que a Copa América acabou impondo? E no ano que vem tem Mundial de Clubes, eu quero ver como é que vai ser. No outro ano tem Copa do Mundo, tudo neste intervalo que é das férias no continente europeu. Então, enquanto a gente fechar os olhos para isso, vai ser essa zona que é aqui. Só que ninguém está... Os clubes preferem... Isso que eu fico imaginando. Os clubes preferem gastar muito mais. Sim. Porque é um prejuízo para o clube. O clube tem que ter um elenco muito maior do que ele teria se tivesse um futebol organizado. Então, esta desorganização faz você ter um elenco com mais gente e consequentemente, pagar mais. Mas eles estão felizes no caos e sigam assim.